que a gente ouve sempre, sempre, é o seguinte, na primeira, na segunda rodada, quando os resultados não vêm. Quando o resultado vem, tudo bem. Os times pequenos tiveram mais tempo de treinamento, mais tempo de pré-temporada. Isso já está gravado. O Abel é mestre nisso e outros treinadores, quando o time não vence, já vem com essa história. Pode ser até verdade ou é verdade. Os times pequenos, os times do interior, os times com menor expressão, com menor investimento, estão treinando há mais tempo. E os times de maior prestígio, que disputaram o brasileiro, Série A, aquela coisa toda, voltaram depois, deram folga. O próprio Abel estava de férias, não sei o que e tal. Mas é aquele lenga-lenga de sempre que a gente vê os times menores, principalmente em São Paulo, porque o Campeonato do Rio é tão maravilhoso, disputado, sensacional, que eu deixo para te comentar daqui a pouco. É o lenga-lenga da falta de pré-temporada. A pré-temporada, eu acho que é uma faca de dois legumes, como diria o saudoso Vicente Mateus. Serve realmente de preparação, né? Você pegar os reforços, sentir os reforços, preparar o time. Mas também é uma tábua de desculpa, tábua de salvação para inícios ruins. Mas aí você pergunta também, precisa ter início bom no Campeonato Paulista? Ou deixa a coisa indo, vai remando, o brilho vai pegar mais tarde? Porque, inclusive, analisando assim essa primeira rodada, que não serve para nada, gol do Romero, o Palmeiras toma um gol no fim, o Otero faz um gol, o cara que a torcida não gosta, né? Os jogos mais significativos foram da Portuguesa, da Lusa, de virada 3-2, salve a Lusa, e a vitória do Água Santa, em cima do Bragantino, que já estava ali se integrando ao rol dos favoritos, dos favoritaços, dos grandes. O Água Santa que só reaparece sempre no Campeonato Paulista. Ele fica mortinho da Silva durante o resto do ano. Aí vem o Campeonato Paulista, ele ressurge das cinzas. Então, a pré-temporada é desculpa, boa ou não, ruim ou não, para o desempenho dos times grandes do início do campeonato. Em relação ao Campeonato Carioca, é um negócio inacreditável. Eu até fico pensando de novo no que o Tite falou, mas também não vou dar importância, não. É um campeonato que o único time que está dando bola e importância é o Botafogo, que ainda está tentando ganhar alguma coisa. O Botafogo se deu muito mal no Campeonato Carioca do ano passado, fez esse papelão no final do Brasileiro. Os outros times todos, o Flamengo está nos Estados Unidos, o Vasco no Uruguai, na Argentina, sei lá, o Fluminense dando folga para os jogadores, que foi um time que disputou o Mundial, então tem mais direito a tempo de férias. O único que dá bola é o Botafogo. É um campeonato sem graça, né? É um campeonato que os grandes estão jogando com time sub-21. Os pequenos são muito fracos, mas muito fracos, né? Então, aí fica esse lenga-lenga. Mas é uma coisa que se repete. Agora, quero ressaltar aqui e cumprimentar o artigo da nossa querida Miri Lacombe. É muito legal mesmo. Em defesa dos estaduais, me emocionou, inclusive. Eu sei que tem muita gente. Pena que o Juca não está aí hoje. Porque eu e o Juca já travamos várias batalhas, vamos dizer assim, sobre a permanência, sobre a sobrevivência dos campeonatos estaduais. Mas o artigo da Miri é tocante, é emocionante. Eu estou escrevendo, estou finalizando um livro sobre 1960, o último campeonato da América. Fiquei muito tocado, mandei parabéns para ela e recomendo a leitura aí no UOL do artigo da Miri Lacombe falando do campeonato estadual. Recomendo também, muito legal mesmo. O texto da Miri está aqui no UOL. Recomendo a leitura. O Danilo, o Corinthians, né? Aliás, o Palmeiras pegou o adversário mais difícil dessa turma toda aí. Novo Horizontino fora de casa, time de Série B e tal. Tomou um empate na última bola. Nada que vá mudar a cotação do dólar para essa estreia. O Abel falou que vai usar a base, né? Vamos usar bastante a base. Ano passado, a conversa na mesa, mas a base foi ser usada lá no fim do ano, só. E os reforços aí, alguns... teve algumas trocas aí no segundo tempo. O Atuesta entrou e tudo mais. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Primeiro, vamos mudar a estratégia. Nas últimas vezes, a meta de likes a gente alcançou no offline, então vamos pegar mais leve essa vez. A meta de likes, 4.000, pessoal. Uma meta mais fácil, todo mundo colaborando, já temos aí 25% da meta alcançada. Ô Danilo, você também está fazendo pré-temporada? Eu estou fazendo pré-temporada. A pré-temporada das metas. Pré-temporada das metas. Sobre o Palmeiras, Tironi, o Palmeiras fez um primeiro tempo horrível, que, assim, foi tão horrível quanto as falhas técnicas da transmissão, que marcaram esse primeiro tempo, que muita gente reclamou, tinha mais de 1 milhão de pessoas ali assistindo, e começou a travar geral, foi um negócio muito ruim.
mas o primeiro tempo do Palmeiras conseguiu ser ainda pior. Foi muito ruim mesmo, Breno Lopes e Rony praticamente inoperantes. No segundo tempo, quando o Abel Ferreira mexeu no time, o Palmeiras melhorou ligeiramente. Bruno Rodrigues mostrou ser um cara esforçado, que vai correr pelo time, deu um tapa ali, que poderia ter virado uma assistência logo no começo para o Rony, mas o Rony desperdiçou. O Palmeiras abriu o placar depois do VAR ter anulado um gol do Novo Horizontino por uma falta que realmente existiu na origem do lance, e aí entregou esse empate no último lance, para mim, totalmente na conta do Everton, porque era um passe que deram para ele não conseguiu dar o estourão, o bicão, pôs para a lateral e logo depois o Novo Horizontino conseguiu um empate no lance que começou ali na lateral. Então, para mim, esse empate fica na conta do Everton dessa vez. Na coletiva do Abel, ele disse que, como você bem notou, vamos usar a base, a gente contratou 3 jogadores e perdeu 3 jogadores, um discurso meio misto ali de, não dava muito para entender se ele estava satisfeito com os jogadores que foram vendidos e com as 3 chegadas, ou se ele ainda quer reclamar, a gente pagou a conta, agora vamos ver o que vem daqui para frente e tal, falou aquilo que o Trajano disse em relação à pré-temporada do Novo Horizontino, que foi 2 semanas antes e tal. Mas é aquilo, é um primeiro jogo contra um time que não subiu o ano passado por 1 ponto, né? Então, acaba sendo uma estreia mais difícil do que a dos rivais, mas foi um jogo muito ruim, que chama a atenção. Como você bem notou, Tirone, ele falou sobre a base, o ano passado a gente vai lembrar, ele deu para o Endrick a oportunidade de começar o Paulistão como titular. Esse ano o Endrick está na seleção pré-olímpica, então não vai jogar nesse começo. E depois o Endrick jogou ali 12, 13 jogos, perdeu a vaga. No mata-mata ele acabou aparecendo só no segundo tempo. E foi voltar só depois ali, quando o Dudu se machucou e depois de um tempo ainda. Então a gente sempre fica com esse pé atrás aí em relação ao que o Abel Ferreira fala da base, porque a gente sabe que ele tem um método ali muito cuidadoso para colocar os garotos. Esse ano o Palmeiras promoveu já o Estevão, que tem 16 anos, para as categorias, para a categoria profissional. Ele pode fazer uma dupla com o Endrick quando ele voltar aí. É um jogador. Tem o Luiz Guilherme, que é o outro jogador da base que também surge como opção também para o meio. Ano passado ele jogou mais de ponta, mas surge como opção para o meio campo do Palmeiras esse ano, até porque o Palmeiras não contratou e aparentemente desistiu de contratar o meio campista para o lugar do Veiga, para concorrer com o Veiga, né? Então, esse Luiz Guilherme ele surge como uma opção para esse setor. Mas é justo todo mundo ficar sempre com o pé atrás em relação ao que o Abel Ferreira fala da base, porque ele demora normalmente para dar chances. O Kevin foi vendido sem ter tido muitas chances, acabou sendo vendido por um bom valor, mas de fato o Abel demora, então a gente fica curioso aí para ver como ele vai usar. Foi uma estreia que fez os palmeirenses questionarem. Ano novo, perguntas velhas. Se o esquema com Mike e Marcos Rocha é o melhor, se 3 zagueiros é o melhor mesmo que o Palmeiras pode ter. Enfim, é o primeiro jogo, mas as cornetas voltaram fortes lá nas Alamedas, como gostam de falar os palmeirenses, viu, Tironi? Pô, mas já? O primeiro jogo da temporada já teve corneta, não é possível. O Palmeirense é vidrado pelo mercado da bola, como vocês sabem, né? E o Palmeiras não foi o mercado da bola como a torcida imaginava, então a corneta soou forte. Não adianta olhar para o lado e ver o Corinthians perdendo Veríssimo na véspera, outros exemplos por aí, não adianta. O torcedor quer mercado da bola, quer porque quer. Acho que com o passar do tempo vai acalmar. Muito bem, estamos dando uma passada geral aqui sobre os jogos. Ô, Mauro, o Corinthians, por vitória protocolar contra o Guarani 1-0, mas claro que as notícias corintianas estão fora de campo. Um dia antes, o Lucas Reis falou, não vou ficar, valeu, tchau. O presidente ficou magoado, falou que acreditava na palavra, para variar, colocou a culpa na administração anterior, sobre tudo que acontece de ruim no Corinthians, a culpa é do passado e tal. Mas o Mano também colocou um pé no freio aí, né? Não, calma, não temos tanto dinheiro, diferentemente do que o presidente está falando aí, não é tanto dinheiro assim, vamos com o que tem e tudo mais. E também queria que você falasse, Mauro, sobre a postagem que você fez no seu blog aqui, da questão do Mateuzinho, que mudou de nome, isso talvez seja o menos importante, mas agora o Corinthians exige que seja estipulado o valor da compra do Mateuzinho. E ele já está treinando no Corinthians, né? Isso mostra a bagunça dos dois clubes, né? Do Corinthians e do Flamengo, né? Como é que um jogador do Flamengo treina do Corinthians e não está tudo assinado? E se o cara se machucar no treino? Quem que assume a responsabilidade? Quem vai pagar os salários? Quem vai cuidar do tratamento? Porque ontem o que vimos foi o presidente do Corinthians dizendo que faltam detalhes, sempre faltam detalhes, né? Com o Gabigol também faltavam detalhes, né? Estava tudo acertado, mas não estava acertado. Aliás, o melhor meme do fim de semana foi o que um torcedor postou no Twitter, agora é X, né? Mais ou menos assim. O Corinthians perdeu o Lucas Veríssimo, mas já correu, já contratou o Van Dijk.
O jogador holandês não sabe, o Liverpool também não sabe, mas está tudo acertado. Mais ou menos isso. Quer dizer, foi o melhor meme do fim de semana, porque isso é uma piada, né? Essa coisa está tudo acertado, tudo acertado. Agora faltam detalhes. Ele alega que o clube não vai ser vitrine, então ele quer um preço de multa rescisória estipulado, caso o Corinthians, no final do empréstimo, queira ficar com o lateral direito. Perfeito, justo, corretíssimo. Mas por que não colocou isso antes de levar o jogador para São Paulo? Não seria mais razoável? Na negociação, isso é óbvio, gente. Você está contratando um jogador e você não quer correr o risco de esse jogador atuar bem no seu clube, se valorizar, né? E de repente ser vendido por um outro clube, ou o clube que é dono dos direitos leva ele de volta para reaproveitá-lo, então você coloca de cara um valor estipulado pela multa. E aí só agora, ou seja, como é que o Marcos Braz liberou o Mateuzinho, sei lá quem liberou o Mateuzinho, o Marcos Braz, ou o Brandim, ou sei lá quem, para treinar no Corinthians. Ele está treinando, ontem até postou foto lá em Itaquera, estava assistindo a partida, já apareceram imagens durante a semana, mesmo sem ele ter sido apresentado oficialmente, treinando com os novos companheiros, creio que novos companheiros, né? Como é que ele está treinando se não está tudo assinado? Se agora que vai assinar, caso o Flamengo concorde em estipular uma multa. Ou seja, é uma bagunça, cara. Isso é uma bagunça dos dois lados, de quem libera e de quem contrata para depois perceber o óbvio. Precisou perder o Lucas Veríssimo para perceber que está em defesa dessa situação. E no caso do Lucas Veríssimo, tem algo muito, muito sério. O jogador foi apresentado como reforço. Até foi dito na ocasião, não, nosso primeiro reforço, que vai ficar com a gente, coisa e tal. E tudo indica que naquela altura alguma coisa já existia com relação à proposta do Catar. Porque essas coisas não se resolvem de um dia para o outro, né? Leva tempo, vem a proposta, analisa, números e tudo mais, como é que vai ser, onde que vão morar, quanto vão ganhar, enfim. O jogador pensa, o empresário vai tirar todas as dúvidas, isso vai levar um tempo, isso não resolve-se de um dia para o outro. Então o Corinthians comeu bola, se fosse entre clubes brasileiros, diriam que foi um chapéu, né? Então, como foi lá do Oriente Médio, acho que não é chapéu, deve ter um outro nome qualquer. Mas foi o fato que aconteceu. O Benfica vendeu o jogador, só ia começar a receber, desde que o Corinthians pagasse em dia, pelo Lucas Veríssimo, a partir de outubro, em parcelas anuais, a perder de vista, muito melhor vender para o futebol do Catar. E, evidentemente, os catares ofereceram para o Lucas Veríssimo um salário muito bom. O jogador quis ir embora para resolver lá a sua vida financeira, provavelmente. Então, o Corinthians comeu bola, aí ontem falou grosso, é um discurso que ilude o torcedor mais ingênuo, que acredita em vitimização de clube, quando o clube comeu bola. E o Flamengo mostrando que é um negócio também que não dá para entender. Como é que você libera o jogador? Já teve aquele episódio constrangedor do Marcos Braz na posse do novo presidente do Corinthians, e o Corinthians usando do nome de um jogador que tem contrato com o Flamengo para fazer agenda positiva, que vai comprar, que vai levar, e depois não teve nada. Até o empresário do atleta falou que não teve nenhuma conversa, e o Marcos Braz ali calado ali, aceitando aquilo, que eu achei um absurdo já. Ou tem negócio ou não tem negócio. Né? Agora desistimos e tudo. Como desistiu? Nem houve uma proposta oficial. Então, durante dias isso ocupou o noticiário, passou uma falsa impressão de força que o clube hoje não tem, o Corinthians não tem por conta das suas dívidas, seus graves problemas financeiros. E agora tem um jogador treinando e o Corinthians diz que se não colocar um valor estipulado, o jogador não vai assinar. É uma piada isso aí, né? Isso é uma grande bagunça realmente dos dois lados. De quem libera e de quem contrata para depois perceber que seria mais interessante para o clube ter um valor de multa rescisória estipulada, sendo que o Lucas Veríssimo, é bom lembrar, foi contratado na outra gestão, mas foi, digamos assim, reapresentado, até com a camisa, aí sim, do novo patrocinador, com toda a pompa. E, na verdade, não estava protegido o Corinthians. Se estivesse, ele não iria para o futebol do Catar. Ou, para ser liberado, alguém teria que pagar algo ao Corinthians. Simplesmente, ele foi embora. Muito bem, ó, como falei, vou dar um giro aqui. Birone, Oi, fala. Eu queria falar pro mal, eu pesquisei aqui no Google como se fala chapéu em árabe. Né? Como é? Eu não sei se é Chechia ou Chequia. Isso é um chapéu. Chequia, agora que o Mauro falou que era um chapéu, né? Se fosse em português, em árabe é Chequia. Se tiver algum descendente de árabe aqui no chat, por favor, explique aí como é que se fala chapéu, como é a pronúncia. O Trajano já viu como é que é a palavra, mas a pronúncia de chapéu em árabe, que é o que parece que o Corinthians tomou aí, né, da história do Lucas Veríssimo. E não confundir com turbante. Não confundir com turbante. Tem um cara aqui falando, o Ricardo Miranda, Corinthians levou um turbante. Então, como eu falei, vamos dar um giro nos 4 grandes nessa primeira rodada, depois a gente vai esmiuçando cada uma delas. São Paulo, sábado, 3-1, no dilúvio bíblico no Morumbis, Arnaldo. 3-1 contra o Santo André, o adversário não era exatamente muito forte, e o São Paulo sem o Rames. 3-1 no Morumbis. Colocando a questão do adversário, talvez o mais frágil, né? Entre os estreantes grandes, o Santo André não está na Série B, por exemplo. Tirando também o fato
o jogo ter, digamos, se apresentado para o São Paulo logo com um pênalti daqueles meio mandrakes no início, tal. Acho que o torcedor do São Paulo tem boas notícias dessa estreia, né? A estreia do novo nome do estádio, do novo uniforme, do novo patrocinador, do novo técnico, mas um time que não é tão novo assim, né? Porque a escalação ou os jogadores eram da base toda de 2023, nenhum reforço começou jogando, mas tem uma coisa importante nessa estreia, além da ausência, mais uma vez, do Rames Rodrigues. O novo posicionamento do Lucas, a nova, digamos, participação do Lucas, agora capitão, cobrador de pênaltis, da esquerda para o centro, um posicionamento que ele praticamente não teve quando atuou sob o comando do Dorival Júnior, e ele foi muito bem. O Carpini, nesse primeiro jogo, mesmo que o Santo André não exija tanto, ele conseguiu colocar juntos Lucas, Luciano e Caleri de uma forma que o time funcionou. O Dorival não tinha conseguido isso nas poucas oportunidades que teve de juntar esse trio. E esse trio, Tironi, talvez seja o máximo que o São Paulo consiga fazer de, digamos, estrelas juntas, né? Um quarteto com o Rames Rodrigues não vai rolar, né? E aí tem uma outra situação. Eu pensei bastante no que o Trajano falou na conversa passada sobre a utilidade do Rames Rodrigues numa temporada em que o São Paulo tem muitos jogadores bons para uma mesma função. E além do Luciano ter voltado muito bem das férias, o Lucas muito bem das férias e são concorrentes ao Rames, o São Paulo teve um outro retorno bem importante no sábado, foi o do Galopo, que ficou praticamente um ano sem jogar. Ele é um jogador interessante, jovem, no tempo em que jogou contra o Santo André, foi bem, jogando no lugar do Luciano, na função do Rames. Então, o Rames passa a ter mais um concorrente em 2024, que é o Galopo, que não estava em 2023. Então, você coloca tudo isso na balança, onde vai jogar, quando vai jogar o colombiano? É difícil imaginar. Até porque as coisas estão funcionando. Já funcionaram ano passado, continuam funcionando nesse início de ano, e agora tem mais um jogador para concorrer com ele. Então, essa situação que poderia ser uma solução, um cara diferente, tem se colocado, se revelado um problema, como disse o Trajano na nossa última conversa. O São Paulo tem aí, depois dessa estreia, mais 2 jogos, Mirassol e Portuguesa, antes de um desafio para o novo treinador e para essas estrelas e para controlar o controle dessas estrelas. Já tem aí o Corinthians em Itaquera e logo depois o Palmeiras pela Supercopa no Mineirão, né? Então daqui a 2 jogos a gente vai saber quem vai ser titular ou não, se o Rames vai ter alguma possibilidade nessa temporada ou não, e imaginar como será o Carpini nos seus primeiros reais desafios. Daqui uma semana. Daqui uma semana tem o Corinthians e depois o Palmeiras. Mas no primeiro teste, eu acho que a turma que jogou e a turma nova da comissão técnica aprovou. Ô, Trajano, daqui a pouco eu dou uma parcial da enquete. Aqui tá equilibrada, hein? Vocês estavam reclamando da enquete, a enquete muito equilibrada. Mas você falava que sexta-feira, eu acho que a melhor coisa a fazer é o Rames ir embora, porque é só problema, né? Será que vai jogar? Será que não vai jogar? Será que vai fazer bico? Será que não sei o quê? Por enquanto, não jogou. Olha, o Carpini já tinha antecipado isso, que ele treinou o time do Morumbi sem o Rames Rodrigues. Eu continuo insistindo, batendo na mesma tecla que eu bati da semana passada. Ele veio para ser a grande estrela. Ele foi uma grande estrela do futebol mundial. Na Copa do Mundo, foi o gol mais bonito, um dos mais bonitos da Copa realizada no Brasil. Um craque da seleção colombiana. Mas nos últimos anos ficou pulando de time em time, sem jogar muitas partidas. E no São Paulo, inclusive, ele entrou logo de cara perdendo pênalti, não foi assim? Lembra? Bateu o pênalti, perdeu o pênalti. Já ficaram com o olho meio atravessado para ele. Pelo andar da carruagem, pelas circunstâncias que a gente vê, ele está sendo mais um estorvo do que uma solução. Eu não sei se o Carpini vai encontrar uma solução para ele, porque o São Paulo... a temporada é longa. A temporada dos times como o São Paulo é muito longa. Tem o escudo estadual, tem o brasileiro, tem a Copa do Brasil, tem campeonato internacional. Pode ser que ele seja aproveitado de algum jeito. Mas pelo andar da carruagem e a primeira impressão que se tem, o Carpini não está muito afim de ter paciência com ele. Acho que vai ter, porque é um técnico novo, o outro é uma estrela, também não vai jogar o sujeito às feras logo de cara. Mas pelo observei do São Paulo, claro que vou voltar à mesma tecla. Primeira rodada não quer dizer nada. Tudo bem, ganhou lá e tal, chuva, mudou o nome do estádio, a torcida compareceu. Aliás, a torcida compareceu em massa, impressionante. Mais uma vez a torcida do São Paulo vai ao estádio. Mas
Não acredito. No time ideal dele, eu acho que o Remy Rodrigues não faz parte. Então, ele vai dançar miudinho. Vamos ver se ele nos treinos, se quando ele entrar de vez em quando, ele recupera o prestígio, ajuda. Mas eu sinto que ele não faz parte dos planos do Carpini. Ô, Danilo, como eu falei, né, demos um giro aqui nos 4 grandes, mas vamos falando um a um aí, à medida que o papo for rolando aqui. E aí dá para relacionar isso com o Palmeiras, porque o Palmeiras é o contrário. O Palmeiras nunca vai ter esse problema, né? De cara com bico no banco, porque o elenco é curto, que é como o Abel gosta de fazer. Ele trabalha com poucos jogadores, esses caras estão lá. E o Felipe Bresciani fala o seguinte: não, aliás, o dobra de laterais, que atende por esse nome aqui, fala: Danilo, o Abel aprendeu alguma coisa com os erros da hierarquia no ano passado? Essas insistências em operários ao invés de talento dá nos nervos. Nós estamos falando do São Paulo, que é exatamente o contrário, né? Que é o excesso de estrela, muita estrela, e aí pode causar uma questão. No Palmeiras, elenco curto e elenco operário não tem isso, mas o dobra de laterais se irrita com essa história. Antes do Danilo falar, só queria registrar uma coisa para não perder aqui o bonde, o Danilo até pode completar. Você falou que lá não tem ninguém de bico, como é que você falou, Tirone? De bico no vestiário, bicudo, não sei o que. Bico comprido. Tinha um, por isso foi mandado embora, era o papagaio. É verdade. E aí, Danilo? O elenco curto é o que o Abel gosta até a primeira derrota. A gente tem que ver na coletiva o que ele vai falar e qual justificativa ele vai dar. Se não vai falar que está acusado de trabalho infantil e tal. Eu sempre falo isso. No ano passado, o Abel teve essas duas faces aí. Teve, na época que ganhava, não, eu gosto do elenco curto, eu gosto de administrar elenco curto. Não, na época que perdia, eu falava, veja bem, eu estou sendo acusado de trabalho infantil, então temos que esperar para ver se é isso que o Abel quer mesmo, esse elenco curto. Mas, de fato, ele não permite ali umas reações. A gente vai lembrar no começo da trajetória dele, o Dudu ficava maluco com ele, o Scarpa chegou a jogar copinho, e a gente vê poucos episódios assim, porque logo em seguida eles são remendados, eles tomam uma bronquinha e não repetem, porque o Abel de fato não permite que esse tipo de coisa aconteça. Pelo menos publicamente, né? É claro que ali internamente no treino, provavelmente tem ali conversas e reclamações e tal, mas a gente tem que ver se é isso que o Abel vai querer mesmo. Palmeiras, para responder a pergunta do nosso amigo, dobra de laterais, eu fico com essa dúvida também se ele aprendeu. Por que eu falo isso? Né? Durante a semana a gente soube dos treinos que ele testava o Caio Paulista, testou até o Caio Paulista na direita, testou o Aníbal, e quando a gente vê a escalação é de novo com 3 zagueiros, com o Marcos Rocha saindo ali como o terceiro zagueiro, ajudando na construção, com o Mike jogando como ponta. A grande questão é que nesse estilo de jogo, né, com o Vanderlan também, porque o Piquerez estava fora ainda não está 100% fisicamente, então tinha o Mike de um lado, o Vanderlan do outro, e aí um ataque com Breno Lopes e Rony, para você aproveitar os pontas e tal, você tem que ter um ataque que consegue segurar um pouco mais a bola, um ataque que consegue ter bolas jogadas ali na área, às vezes para cruzamentos e tal, mas o Rony e o Breno Lopes, os caras têm 1,70 m e poucos, né? Apesar do gol histórico do Breno Lopes de cabeça contra o Santos na final da Libertadores, não é exatamente o forte dele fazer gol de cabeça, é a mesma coisa do Rony. Então é um sistema que às vezes a gente vê que não funciona tão bem porque o ataque não segura tão bem essa bola. Eu fico na dúvida se Breno Lopes e Rony são 2 jogadores que vão ser o suficiente para o Palmeiras disputar toda a temporada, e ainda quando o Henrique voltar, o Henrique vai ficar até o meio do ano. Então, assim, eu não sei se esse ataque do Palmeiras é o suficiente para toda a temporada. Tenho a impressão que vai ter que buscar novos nomes aí, até porque o Estevão, que é um garoto que pode compor esse setor, não é um jogador que você vai pôr e vai falar que está pronto. Por mais diferente que ele seja e tal, ele ainda tem 16 anos. A gente viu o Endrick vendido para o Real Madrid, gigante e tal. Ele demorou um tempo a emplacar, teve um excelente final ali de Brasileirão. Dá para dizer que ele foi o responsável pela arrancada do Palmeiras no Brasileirão, mas no Paulista ele não jogou bem no começo, teve até aquele papo de voltar para o Sub-20 e tal, ele demorou um tempinho, e o que é normal. Na época o Abel até falava de ele para Disney e tal, é normal. Então acho que esse ataque do Palmeiras é um ataque que ainda não dá muita confiança para o seu torcedor e não ajuda nesse sistema de jogo. O Abel tem essa questão de hierarquia, né? Acho que vai demorar um tempo para ele fazer essas trocas. Ontem, em relação aos reforços, por exemplo, o que eu gostei bastante foi do Aníbal, que é um jogador que o Palmeiras
ficou devendo para o Abel no ano passado, né, que é o cara que faz mais o papel de camisa 5. Claro que ele jogou ali 30 minutos, ele entrou aos 60 minutos no lugar do Zé Rafael, mas eu gostei da participação dele, achei que ele teve presença em campo e tudo. O que eu gostaria de ver, e é uma dúvida que me ficou por conta da troca que ele fez, o Abel fez, o Abel colocou o Aníbal no lugar do Zé Rafael. Então, eu queria ter visto o meio de campo com o Aníbal fazendo o papel de 5, o Zé Rafael voltando a jogar como 8. E no jogo de ontem, o que ele fez foi colocar o Aníbal jogando como 5 e o Richard Rios continuou em campo como camisa 8. Aí fiquei até na dúvida, será que vai ser sempre assim? Será que agora, pelo Zé Rafael ter jogado o ano passado inteiro como um camisa 5, ele vai jogar mais como esse camisa 5 mesmo durante a temporada? Ou é só uma readaptação do Zé Rafael, né? Então, é uma outra dúvida. Mas desses reforços, o que eu mais gostei foi do Aníbal Moreno mesmo, então daria para quebrar essa hierarquia levantada pelo nosso amigo no Superchat. Gostei do Bruno Rodrigues em relação ao esforço que ele deu, mostrou um pouco mais de técnica do que o Breno Lopes, não que seja um jogador super técnico, deu uma caneta e tal. Foi uma estreia interessante do Bruno Rodrigues. Agora, do Caio Paulista foi uma estreia mais tímida, mas dentro do que eu esperava mesmo. Já disse aqui outras vezes com vocês. Para mim, a contratação do Caio Paulista vai ter muito mais barulho por conta da questão do São Paulo e tal, do que pela questão técnica. A estreia ontem do Caio Paulista foi tímida, ele jogou 45 minutos, bem tímido. Aliás, por falar em Caio Paulista, Tironi, não sei se o que vocês acham, o que os companheiros acham, mas essa questão do Caio lembrou bastante a do Veríssimo também, né? O dirigente anunciando antes, confiando em contrato que não estava assinado, e perder um jogador que era considerado bem importante. O Veríssimo acho que mais importante ainda do que o Caio Paulista. Você tem parecido mesmo. Você queria completar, Arnaldo? Você tinha falado? Não, só pegando esse gancho do Danilo, eu acho que essa situação de chapéu em árabe, brasileiro, português ou espanhol e tal, vai muito da relação de dirigentes com empresários de futebol, mas eu sempre coloco a participação do jogador. Parece que o jogador nunca tem responsabilidade em nada, né? Tanto em relação ao Caio quanto em relação ao Lucas. Você acha que o Lucas não pode ter ficado minimamente constrangido em aparecer no evento do patrocinador como novo jogador do Corinthians, contratado? O Lucas Veríssimo, e aí acho que quando o dirigente quer contratar um jogador, basta, ou seria recomendável pesquisar muito sobre o jogador e seu empresário. O Lucas Veríssimo, numa véspera de final, Santos e Palmeiras na Libertadores, aquela vencida com o gol do Breno Lopes, o Danilo está lembrando de primeiros passos do Abel, véspera da decisão por conta de questões salariais, tal, ele ameaçou não entrar em campo pelo Santos. Aí ele vai para o Benfica. Aí ele vem para o Corinthians. Aí ele vira capitão do Corinthians. Aí não sei o que lá. O Lucas Veríssimo não estaria saindo agora do país se ele não quisesse. Então não adianta, porque é o empresário, porque é a condição, porque é o Benfica. O jogador também tem responsabilidade nas suas escolhas, né? E assim como o Caio Paulista. O Caio Paulista estava numa situação, digamos, confortável no São Paulo. A torcida gostava tal. Ao ir para o Palmeiras, eu estava lendo aqui a repercussão dos palmeirenses sobre a estreia do Caio Paulista. Os caras querem a pressão, o olhar sobre o jogador mudam. Então ele tem os caras são maiores de idade, mas não, eles agem. Se o empresário mandar o cara pular do 12º andar, ele pula. E o cara pode ter tido experiência, jogado na seleção como o Lucas Veríssimo, é a mesma coisa, a mesma situação. Quando o clube está mais frágil, no caso do São Paulo e do Corinthians, ainda é mais. Agora, os caras, os dirigentes, eles não se dão ao trabalho de pesquisar o histórico do jogador, a quem ele pertence, quais são os direitos federativos, quem manda na carreira dele. E aí, os caras lá. A única diferença de Caio para Lucas Veríssimo foi que o Caio foi contratado em definitivo numa festa de comemoração do título da Copa do Brasil, lá os caras meio tomando sabe aquela coisa? E depois não se efetivou. E o Lucas Veríssimo, aí eu acho de fato mais grave pro Corinthians, a repercussão, que o time, para 2024, ele provavelmente seria o capitão do time. Como disse o Mauro, ele foi um dos garotos propaganda do anúncio do novo patrocinador, com toda a pompa, estava ali do lado. Esse é o cara, o Mano treinou com ele 2 semanas como titular, e o cara, às vezes, pelo jogo, pega lá, vai embora, né? Então, assim, eu não consigo eximir o jogador de responsabilidade nessas decisões, né? Porque fica tudo parecendo que são garotos de 15, 16 anos. Não tem nenhum Hendrick aí. Lucas Veríssimo é marmanjão, Caio Paulista é marmanjão, então eles que arguem com as decisões que eles tomam depois, né, para as carreiras dele, né? Aliás, acho que o Lucas Veríssimo, que foi um jogador cogitado ou
presente em lista, quase foi para a Copa do Mundo, só não foi porque se machucou. A cada decisão esportiva dele, ele fica mais longe de uma evidência, de uma possibilidade de voltar para a seleção brasileira, né? Por mais que os cartolas comam as suas bolas, e são vários, os jogadores envolvidos nessas polêmicas têm total responsabilidade nisso. Não adianta, a entrevista do Caio de apresentação. Eu deixei tudo nas mãos do meu empresário, quem decide é ele, fui passar as férias com a minha família e o que ele decidir tá bom para mim. Muitas vezes o tá bom para mim não é o melhor para você, jogador de futebol. Quero ouvir o Mauro sobre essa história. O Rodrigo Fonseca fala que Vasco também tentou coediar, mas os árabes não são complicados, fazem jogo duríssimo. Olha aí uma ótima pauta para vocês. O Vasco empatou no estadual, jogando com o time reserva, e o time titular jogou lá com o Maldonado, no Chile, ganhou de 1-0, gol do Payet, mas teve briga no final, no amistoso, já tinha vencido outro jogo contra o São Lourenço no fim da semana passada, na quinta-feira passada. Mauro, essa questão, eu sempre pergunto isso para você, porque você entende bastante sabe como funciona o futebol fora daqui. Isso é mundial? Os jogadores do mundo inteiro são meio assim, alienados, não sabem exatamente, deixa tudo na mão do empresário? Eu não sei se o jogador é alienado, não. Eu acho que o jogador, muitas vezes, ele decide aquilo que o empresário quer, porque é melhor para ele. O cara chega para ele e fala, bonitão, vamos lá pro Catar, olha que é uma grana que você vai ganhar. Vai jogar menos partidas, calendário mais suave, faz muito calor, mas você vai morar numa casa espetacular, toda refrigerada. Você passa lá uns 2, 3 aninhos ali, faz seu pé de meia, eu ganho minha comissão e ficamos todos felizes. Aí o clube onde eu estou jogando atualmente, lamento, eles deixaram a brecha aqui, irmão. Então a gente vai embora. Os portugueses, no caso do Lucas, os portugueses também querem vender e vai embora. Assim, eu acho que a grande falha é do Corinthians aí. Você não pode deixar dar uma chance dessa. E o São Paulo também deixou a bola quicando, o Palmeiras falou e pegou o Caio Paulista. Sabe, o jogador, claro, ele faz a escolha. O empresário, ele apresenta a condição. Né? Pode ter uma grande capacidade de convencimento, de persuasão. Olha, isso aqui é bom para você e tal. A gente sabe que geralmente os jogadores ouvem muito os empresários. Mas é claro que a decisão é do atleta, é ele que resolve. Estamos falando aqui de adultos, né? Agora os clubes deixam brechas, né? Deixam brechas que aí acabam sendo aproveitadas. No caso específico você citou aí o caso do Coelhar, né? O pessoal na Arábia Saudita não vai liberar o Coelhar simplesmente porque não é obrigado a liberar, tem um contrato em vigor. Como os espanhóis do Betis não estão dispostos a liberar o Luiz Henrique para o Flamengo, a não ser que pague uma quantia significativa em dinheiro, porque nesses contratos certamente os clubes estão protegidos. No caso específico desses dois atletas, os clubes brasileiros, os clubes de São Paulo e Corinthians, não estavam protegidos. Havia brecha para que eles saíssem, e saíram. Isso acontece desde sempre. Você vai lembrar que em 1989 o Vasco foi lá e tirou o Bebeto do Flamengo. Como é que funcionou aquilo? A multa, na época, era calculado um valor, né, quando havia quando o contrato não era renovado, havia um impasse, ainda havia a lei do passe, aí em cima do salário se calculava um valor. Esse valor ficava estipulado na federação. O Vasco convenceu o Bebeto a jogar lá pelo Vasco, ofereceu uma quantia bem maior do que o Flamengo pagaria a ele, tinha vendido na época Giovanni Romário, né, o Vasco estava com muito dinheiro, ofereceu, o Bebeto aceitou, foi lá na federação, pagou o valor da multa e levou o ídolo do Flamengo para jogar no Vasco. Em 1989, e já acontecia isso. Estou falando do Bebeto, que era titular da seleção, fazia a dupla já com o Romário, Copa América, os dois foram ótimos, o Brasil foi campeão depois de 40 anos, no Maracanã, essa coisa toda. Sempre foi assim, com jogadores de diferentes níveis, né? A gente pode falar do Caio Paulista, que é um jogador periférico, o Lucas Veríssimo, que ainda foi para a Europa e tal, ou do Bebeto, que era um jogador da seleção brasileira, um jogador importantíssimo, dos mais importantes do país naquele momento. Sempre foi assim, sempre vai ser. Agora, o clube deixou a bola quicando, vacilou, acaba acontecendo isso. Acho que os clubes é que precisam ser mais cuidadosos, mais profissionais, e menos midiáticos. Né? Tem muito dirigente midiático que deixa brecha para acontecer esse tipo de coisa. Ô, Trajano, nossa enquete, quase 4 mil votos aqui já. Qual foi a nossa... Estipulamos quantos likes hoje? 4 mil? 4 mil, tá quase, tá quase. 75%. Não, tá quase não. Estamos com 3 mil, então vamos aí, vamos correr. Nossa enquete, super equilibrada, Trajano. Quem você acha que está ganhando? Vou repetir para você. Qual a principal questão na primeira rodada do Paulista? Corinthians será competitivo? Rames vai jogar? Santos pode surpreender? Novatos vão jogar no Palmeiras? O que você acha que está dando? Que coisa, hein? Que coisa bonitinha do pai. Vamos repetir as hipóteses? Vamos lá. Qual a principal questão na primeira rodada do Paulista? Corinthians será competitivo? Rames vai jogar? Santos pode surpreender? Novatos vão jogar no Palmeiras? Talvez. Você vê que eu já respondi sem responder. Rames vai jogar, você falou não, é isso? Falei não.
Ramos vai Santos jogar. pode Não, surpreender. não quero dizer que ele não vai jogar. Capaz de jogar um jogo ou outro, mas não estou dizendo que ele vai ser o titular. Estou dizendo sob esse ponto de vista, né? Ele não é mais titular. Ele não entrou em campo, ficou nem no banco, não sei se tinha condição de jogar. Então, todas as perguntas aí levam ao nada, né? Um ponto de interrogação. Corinthians vai ser competitivo? Sei lá, pô, né? O Corinthians é uma O confusão Mano do falou para ele diabo. pedir o pé no chão. Ele tá com o pé no chão faz tempo, desde o tempo, né? Faz tempo que ele tá com o pé no chão, mano. Reclamando ali na beira do campo, xingando e tal, vendo o jogador ir embora, contrata, vai embora. O Rami, a gente não sabe o que vai acontecer, né? Ele pode jogar, pode não jogar, mas não vai ser titular. A resposta seria essa. Terceira, é o Santos. Ora, o Santos é um ponto de interrogação permanente, né? Ganhou, tudo bem, mas você confia no Santos? Alguém confia no time do Santos? Né? E a última é em relação ao Palmeiras. Olha, eu não sei. A enquete não é ruim, sendo ruim, você entendeu? Quer dizer, porque o campeonato estadual não promove boas enquetes. Isso é a verdade. Agora, só queria dizer que o que eu quero é estar absolvido. Você mesmo estava em dúvida antes do programa, você falou a enquete, mas não é muito boa, não, né? Então, o pessoal em casa saber que você mesmo já estava. Quem estava contra a enquete hoje, torcida brasileira, era o próprio âncora. Sabe? Antes do programa, segundos antes, ele estava falando mal da enquete. Veja eu você. mesmo tava, eu já estava Ele contaminado mesmo. pelas. Eu só queria fazer um registro que o Danilo estava falando, vocês estavam falando dos jovens, então até na enquete aí, né? Do Palmeiras, da base. Quem está revelando, você viu, empatou com o Palmeiras, time de cima. E a base é a semifinal da Copinha. Novo Horizontino, Isso. veja você. Base por base. Né? Joga contra o Corinthians hoje. Corinthians e Novo Horizontino. Muito bem, eu vou falar como é que está a nossa enquete aqui. Corinthians será competitivo 30%. Rames vai jogar 34%. Santos pode surpreender 18%. Novatos vão jogar o Palmeiras 18%. Por enquanto está assim. Estamos nos aproximando da nossa meta de likes, mas precisamos correr. Agora, o Mauro, no Campeonato Carioca, como eu falei, está todo mundo jogando com os reservas ainda. O Botafogo jogou um pouco mais com os titulares. Primeira partida com titular, segunda mais ou menos. Foi o único que ganhou as duas. O Flamengo empatou com os moleques, com o Nova Iguaçu. Mas os olhares da torcida estavam todos lá para os Estados Unidos. O time completo com o Tite e com o De La Cruz, pelo menos meio tempo, ganhou de 2-0. De La Cruz e Arrascaeta juntos, primeiro ponto. Segundo ponto, Cebolinha fez um golaço e o Tite ressuscitou esse jogador. Essa é a verdade, né? Primeiro tem que entender que esse tipo de jogo não dá para medir muita coisa, né? É um jogo que os times mudam quase todos os jogadores, né? Trocam 9, 10 jogadores no intervalo. Realmente não dá para levar tão a sério, né? Mas, de fato, o Cebolinha voltou a fazer uma boa partida, marcou um bonito gol, teve o pênalti, né? Acabou sofrendo, o Pedro bateu, então teve uma participação mais uma vez importante, mesmo dando aí os descontos, né? Um jogo desse é um jogo amistosaço, né? E no segundo tempo entrou o De La Cruz, que, assim, o bom do De La Cruz é que ele mostrou muita desenvoltura para um cara que está estreando, finalizou muito, participou das jogadas, deu passes, deu assim, um bom cartão de visitas, né, mostrando sua versatilidade e que é um jogador capaz de se integrar à equipe muito rapidamente. Né? Essa foi a mensagem que ele passou, me parece, nesses 45 minutos que esteve em campo. Mas um time muito desfigurado, muito mexido, muito diferente de um tempo para outro. Já o time do primeiro tempo não era o mesmo que jogou no Campeonato Carioca na estreia contra o Dax, fizeram um misto, né? O Tite já misturou. Na minha visão, ele já quis deixar claro que não vou usar um time titular, eu vou dar uma misturada aqui. Arrascaeta até no segundo tempo, né? Pedro começa jogando, Gabigol vai no segundo tempo, Cebolinha começa jogando e por aí vai. Então ele misturou alguns jogadores que ficaram da reserva na estreia no Campeonato Carioca com titulares do jogo passado, pôs em saída, outros entraram no segundo tempo e assim fica uma coisa meio indefinida de qual o time base dele, quem vai sair para o De La Cruz entrar no time, né? Que pode ser o Luiz Araújo, pode ser o Gerson, seus dois mais fortes candidatos aí a sair para a entrada do uruguaio. Mas acho que de resto não tem muito o que falar de um jogo desse, não. E fica muito claro também que esses times americanos, né, não são grande coisa. Por isso que a gente fala sempre que o Messi foi brincar de Globetrotters nos Estados Unidos, né? E ganhou esse prêmio. Esse negócio de prêmio de FIFA é uma piada, esses prêmios aí, né? E ganhou o prêmio jogando futebol meio de araque ali, um negócio mais de exibição do que um futebol realmente competitivo, né? Aquilo aí não é um jogo de alta competição. Não dá, os times não são. E você percebe até num jogo desse que não é um adversário tão desafiador, muito pelo contrário. Aliás, o Cristiano Ronaldo deu uma detonada nesses prêmios, vocês viram? Falou, não acredito mais nesses prêmios aí, porque ele ganhou o prêmio sobre o maior artilheiro. Porque artilheiro você mede, né? O cara fez tantos gols, eu ganho.
Agora, os outros Mas prêmios quando aí eu ele não tô ganhava, ele ligando mais. acreditava, né, Tirone? Quando ele ganhava direto, ele Tem. acreditava. Quando ele ganhava, ele achava legal. Agora ele já não tá achando mais Não, e e tem tal. uma outra coisa: se cortar o gol de pênalti do prêmio, que só pode concorrer com gol de pênalti não vale, complicava para ele também. Dá uma boa Verdade. complicada. Agora, entre a Liga Árabe e a Liga Norte-Americana, o Cristiano Ronaldo é bem mais exigido que o Messi, hein? Claro, Pelo claro. amor de Deus. Nossa Senhora. Não, mas o Messi depois, né? Depois da Rapaz. Copa ele deu aquela largada. Então, Agora, o adversário fraco à parte, golaço do Cebolinha. Como eu falei pro Mauro, Arnaldo, tá ressuscitando o Cebolinha. Na verdade, né, Tironi, é o que a gente fala, vendo como foi a carreira do Tite na seleção brasileira, as opções, as convocações, ele sempre, quando teve para convocar Cebolinha ou Bruno Henrique para a seleção, ele optava pelo Cebolinha. Para ele, o Cebolinha é um jogador melhor que o Bruno Henrique. E acho que o resgate da confiança para um jogador é tudo, o Cebolinha, transformam, enfim, um jogador que foi contratado por uma bala num jogador importante. E ele é um bom jogador. Ele talvez não seja um jogador espetacular, mas no Flamengo parecia um bonde e ele nunca foi um bonde. Agora a questão ele não vai sair do time. Esse aí não sai do time, porque é o que melhor terminou a temporada passada e começou voando esse ano também. Não está dando brecha. Aí quando você começa a falar das composições prováveis do Flamengo mais à frente, com a chegada do De La Cruz e tal, é aquilo que a gente conversava depois da estreia do Flamengo titular no Estadual do Rio, antes dessa partida nos Estados Unidos. A dificuldade do Tite para encontrar os companheiros do Cebolinha, os companheiros ideais, é a fragilidade dos adversários que o Flamengo tem enfrentado, né? No Estadual do Rio ou nos Estados Unidos. O Flamengo não tem grandes desafios, né, nesse início de temporada. Não vai jogar clássico tão cedo. E aí fica assim, contra adversários frágeis, aquela tentação de juntar todo mundo e tal, que não me parece a ideia do Tite. Então, assim, o que a gente consegue notar é que nesse início da temporada, daí você pode incluir o caso do Gabigol, vários jogadores já sabendo que não vai caber todo mundo no time, fizeram questão de voltar mais bem preparados, né, para essa temporada, né? Então, o primeiro grande desafio desse Flamengo será o clássico com o Vasco lá na primeira semana de fevereiro, primeiro final de semana de fevereiro, antes do Carnaval. Até lá tem muita partida amistosa, jogo no Estadual do Rio com o time B. Hoje também tem, vocês falaram do Corinthians e Novo Horizontino na Copinha, tem o time C do Flamengo na Copinha na semifinal contra o Cruzeiro. Então, o Flamengo está em 3 frentes, digamos assim, e longe ainda da gente ter o time, a formação ideal e titular, né? Os dirigentes continuam na Europa, já contrataram o Vinha, estão tentando outros jogadores, zagueiro, vão tentar o Luiz Henrique de novo e tal. O time está sendo burilado nesse início de temporada. Acho que a certeza é que já era um indício do final de 2023, Everton Cebolinha hoje é titular do Flamengo. As demais posições do ataque a gente pode até discutir, mas hoje Everton Cebolinha é titular do Flamengo. Aliás, deixa eu voltar com o Mauro rapidamente sobre da questão do Luiz Henrique. O Vinha já veio, beleza, já está contratado. O Luiz Henrique ainda está tentando o Flamengo, né? Tá tentando, mas é muito difícil, né? O Luiz Henrique ele voltou a jogar 90 minutos, jogou 90 minutos mais uma vez ontem contra o Barcelona, 4-2, vitória do Barcelona, e finalizou muito, teve até uma participação bem ativa. Não consigo entender por que o Betis venderia um jogador que voltou a ser titular, e mesmo que eventualmente não seja, entra com frequência nos jogos, por que o Betis cederia por empréstimo, como o Flamengo pretende? A não ser que o Flamengo mude a proposta, e aí eleve o valor e tudo mais, não tem o menor cabimento. Por que eles vão vender o jogador, emprestar o jogador? Não tem sentido. Eu acho muito difícil essa negociação acontecer, pelo menos nos moldes inicialmente apresentados aí, né, da proposta do Flamengo. Muito difícil que esse jogador seja contratado. Vai ficar no Vinha e um zagueiro que a gente não sabe da qual é, tem nomes aí sendo especulados, mas ninguém conseguiu confirmar de fato se os nomes são esses que estão pipocando por aí. A gente nunca sabe se de fato esses nomes são de verdade ou se são nomes plantados aí por alguém, né? Mas vão buscar certamente um outro zagueiro, que eu acho que é uma necessidade muito mais urgente do que um ponta-direita. Ô Mauro, o Léo Ortiz jogou, né? Entrou no jogo do Bragantino, né? Começou no banco, mas entrou no segundo tempo na derrota para o Água Santa. Léo Ortiz já é uma questão página virada? Já não é mais uma opção? Praticamente. A não ser que o Bragantino mude de ideia. O que o Bragantino pede, o Flamengo não vai pagar, então temos aí um impasse. Não vai sair disso, então o jogador vai ficar no Red Bull Bragantino. A não ser que haja algum fato novo.
Tanto que o Flamengo já está mirando outros jogadores, né, para a posição. Tem que contratar um zagueiro. Aliás, precisa contratar um zagueiro. E o Thiago Maia também está difícil ir para o Internacional, porque o valor que o Inter quer pagar, o Flamengo também não aceita. Está arriscado a ficar no Flamengo o Thiago Maia também. Uhum. O Internacional venceu, né? Na estreia no Gaúcho, o Grêmio perdeu, Danilo. Mas ainda sobre o Flamengo, tivemos 40. Tirone, Fala. Diga. Só um detalhezinho, você falou de Internacional, só um detalhe muito curto. Eu vi um trecho da entrevista coletiva do Cudê, ontem, o técnico do Inter, e ele falando da questão financeira, estamos fazendo tudo direitinho. É muito fácil um técnico falar isso. Amanhã, se o Internacional estiver todo encalacrado por gastar o dinheiro todo aí da antecipação de receita, né, ou quase todo ele, sei lá, em grandes contratações, são 50 anos de receitas de televisão, de direitos, né, de placas, de tudo. 20%. Por 50 anos. 50 anos. Tá, se o Inter amanhã quer mais essa grana toda, amanhã o Cudê está num Celta de Vigo da vida, e não é ele que vai responder. Então a última pessoa que tem que falar sobre a questão financeira do clube é técnico de futebol. O que eles passam? Foram demitidos ou pedem demissão? Tem que falar o presidente do clube. Então é muito fácil o Cudê chegar ali e falar. E aí o clube faz o quê? O clube se cerca de influências, de caras que ficam vendendo agenda positiva. Esse é um tema que está passando batido pela imprensa esportiva. Tema seríssimo. Clubes importantes do Brasil estão mergulhando nessa aventura e como se não houvesse amanhã. Vai passar um tempo, aí o rival vai estar numa condição melhor. Ah, a cota de televisão não é justa. Ah, porque ele tem mais do que eu. Ah, porque não sei o quê. Não é a primeira vez que isso acontece. E está acontecendo de novo, diante de passividade total da mídia esportiva, salvo exceções. Salvo exceções. Pouca gente fala sobre isso. É só batendo palmo para a contratação. Que legal, olha que legal, mas por que está contratando tanto? E esse dinheiro que entra agora antecipado, o que vai ser feito? Vai ajustar a casa, vai arrumar a casa? Não, vamos contratar jogador. Tá ok, legal, vamos nessa O Inter então. que já Mas tinha isso tem que ser terminado falado. 2023 com notícias ruins na parte financeira, né, Sim. Mauro? Então, assim, é um agravante. E o Cudê é o cara que a gente sabe que na primeira dificuldade ele vai pular fora do barco rapidinho. Basta ver os últimos 2 trabalhos dele aqui no Brasil que ele fez. Então, realmente, difícil entender como a torcida ainda compra esse discurso do treinador. Outro dia eu vi uma notícia essa semana sobre a grana que já foi gasta em contratações, somando todo mundo, não só somando o Inter. É um valor estratosférico de contratações no Brasil nessa temporada, com Corinthians, com Internacional, com outros times contratando em cima do... Lembrando, o Corinthians não está nisso que o Mauro está falando. O Corinthians é um dinheiro que ninguém sabe de onde está chegando ou como vai chegar. Quer dizer, até se vai chegar, até se imagina que vai ser com patrocínio. Mas o caso do Inter é muito impressionante, né? Porque está montando um time de primeira linha nessas condições que o Mauro está falando, Danilo. Não, e tem só um negócio, desculpa, antes do Danilo. Tem uma coisa nova, uma prática nova nesse mercado brasileiro que é insano, né? Em relação aos outros da América do Sul, então, aqui nós temos um dos técnicos mais bem pagos do mundo. Os 10 principais clubes têm folhas salariais com padrão europeu de valor, né? E agora tem uma nova era, aquela em que o jogador mais antigo do clube, com mais tempo, que está com o contrato terminando, ele quer ser recontratado pelo clube. Vocês já entenderam essa nova dinâmica? Isso. Então, assim, para renovar o contrato, ainda tem um ano de contrato. Aí, para renovar o contrato, de luvas, ele pede o equivalente a uma contratação de direitos esportivos, entendeu? Então, assim, isso aconteceu com o Dudu no Palmeiras, com o Bruno Henrique no Flamengo, agora com o Arboleda no São Paulo. É como se tivesse que recontratar o jogador, você vai pagar lá, então, o clube, para renovar o contrato dele. 5 milhões de euros. Em vez de pagar 5 milhões de euros para um clube, você paga para o jogador e para o empresário dele. Senão, não renova. O mercado está tão maluco que existe a recontratação de jogadores. É o que o Gabigol quer, né, Mauro? É aquilo. E não é uma prática só do Flamengo, não, que tem a maior folha de salarial do país. Está existindo em quase todo clube grande. A recontratação de jogador. Você já tem um jogador sob contrato, mas você paga de novo, como se você estivesse contratando ele de novo, pagando para um outro clube, só que você paga para o empresário dele e para ele. É inacreditável. É inacreditável. E agora Por que aceitam isso, né? Exato. Por que aceitam isso? Um aceita, o outro aceita, e agora é a prática comum. O Bruno Henrique era isso no começo também. Queria uma recontratação, um pagamento, depois mudou, porque a repercussão foi péssima. Ali o que aconteceu claramente foi, isso foi jogado, vamos ver como é que a torcida vai reagir, né? Vão perder o jogador, aí tinha aquela história de Palmeiras e tal. A torcida se voltou contra o atleta. A torcida ficou contra o jogador. Peraí, como assim quer ser recontratado? Aí mudou, mudou o discurso. Né? Não é bem isso, tudo. Aí chegaram lá num acordo, chegaram lá num consenso. Entendeu? O Gabigol tem condições, gente, hoje em dia, de querer ser recontratado por alguém? Não tá jogando nada há quanto tempo, cara? O cara tem que jogar bola, joga bola, e aí você vai ser
contratado por outro clube, ou vai renovar o contrato em ótimas condições. Agora, o cara vai renovar o contrato que é no nome, no passado, na história. Isso aí você só pode se basear em uma coisa: dirigente incompetente que vai fazer um negócio desse. Ou dirigente medroso, né? Que tem medo do cara voltar a jogar bem em outro clube. Mas, jogar cara, por outro clube. Ou jogar por outro clube, então né? Rival. você tem que bancar a situação. Porque assim é muito fácil. Você vai renovando o contrato e tudo bem. Ah, o cara não joga, eu renovei. Eu esperava que ele jogasse melhor. Tem que analisar o contexto. O Gabriel não joga bem há quanto tempo? E tá até mais fininho agora. Né? Treinou nas férias, essa coisa toda, voltou mais cedo. Mas isso não basta. Não é uma questão meramente física. É também uma questão técnica. Como o Dudu também foi uma situação parecida do Palmeiras também, o medo do Dudu jogar em outro clube. Aí soltaram também que ele ia pro Flamengo. Nunca houve proposta do Flamengo pelo Dudu. Nunca houve nada. Quer dizer, até é engraçado, olha que coincidência, né? Dudu vai renovar o contrato com o Palmeiras. Ah, ele pode ir pro Flamengo, hein? Aí o Bruno Henrique vai renovar. Ah, ele pode ir pro Palmeiras. Por que não outro clube? Porque são os dois que têm mais dinheiro. E quem sai ganhando com isso? Geralmente o jogador. É sempre assim. É sempre assim que surgem essas histórias. Aí o dirigente vai lá e cede, não tem que ceder. Não só não tem que ceder, eu vou mais longe. Eu acho que deveria deixar claro para a torcida: ó, não estamos renovando o contrato aqui com o Eduardo Tironi, porque ele quer ser recontratado. Eu já paguei 15 milhões de euros pelo Tironi. Eu vou pagar mais 8, 10 ou 15 pelo Tironi. Eu já paguei isso por ele. Agora eu pago o salário dele. Tudo bem que ele tenha lá as luvas e tudo, isso é de praxe. Sempre houve no futebol. O empresário vai receber lá a comissão dele, então faz parte, mas dentro de uma situação minimamente razoável. Isso que estão inventando, isso não existe, gente. Isso é um negócio absurdo. Nunca vi isso. É verdade. Pode me Trajano, eu e Tironi, você vamos... que a gente bateu a meta, viu? Pode me recompensar. Batemos a finalmente, uma meta batida. Parabéns. E por conta disso, eu e o Trajano vamos pedir... saber da contratação do Eduardo Tironi, aí que o Mauro citou como exemplo. Vamos junto comigo nessa, Trajano. Vamos pedir luvas para ser recontratado. Eu e você pediríamos luvas aqui para ser recontratados aqui no UOL. Muito bem. Fim de papo aqui no Posse de Bola dessa segunda-feira. Muito obrigado a todos. A enquete ficou assim, quase 5 mil votos, hein? Qual a principal questão na primeira rodada paulista? Corinthians será competitivo? 31%. Rames vai jogar? 34%. Santos pode surpreender? 18%. Novatos vão jogar no Palmeiras? 17%. Trajano, Danilo, Mauro, Arnaldo, valeu, muito obrigado. Até sexta-feira. Tchau. Valeu.